Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é aquela gracinha amarela, gracinha sem graça, sabe? Quando a criança tá meio que palhacita. Bom, vou dar várias estratégias de como solucionar esse problema, esse tipo de comportamento quando as crianças ou adolescentes começam a apresentar. Então, fica até o final que vai ter uma solução. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou professora, eu sou pedagoga, sou consultora parental e trago bastante conteúdos referente ao mundo infantil, mundo de adolescente, isso aí é relacionado ao mundo acadêmico, tá? Então, voltado um pouquinho para a sala de aula. Ai, quando o aluno tá meio palhacito, quem nunca, gente? Todo mundo, qualquer professor já enfrentou isso, pode ser que série que for. E às vezes, no fundo, às vezes a gracinha é até engraçada, sabe? Até a gente tem vontade de rir, os alunos dão risada. Só que uma vez tudo bem, mas aí depois começa a ficar meio repetitivo, esse padrão de comportamento, e realmente começa a incomodar. Porque tira o foco da sala de aula, nós, professores, corremos contra o tempo todo, contra o relógio, porque é muito conteúdo para passar, a sala de aula nem sempre colabora, né? Então, assim, a gente fica nessa pressão, meio que sem saber o que fazer. Eu me recordo aqui do tempo de professora, duas situações que foram assim, hoje eu vejo com outros olhos, né? Embora eu já soubesse bastante da disciplina positiva, anos atrás eu não tinha habilidade de aplicá-las no dia a dia em sala de aula. Eu trabalhava bastante no one-to-one, sabe? Do tipo, para uma criança, eu não conseguia aplicar isso num grupo. A primeira situação que eu tive que foi meio desafiadora foi quando eu era no infantil. Então a gente fazia uma roda para cantar musiquinha em inglês e bater palminha, aquela coisa bem lúdica, bem bonitinho. Aí um aluno entrava no meio da roda e começava a imitar cachorro. Latia, rolava, fingia de morto. E é lógico que as outras crianças achavam engraçado. E quanto mais fazia, mais eles riam e tiravam o foco e aí eu ficava irritada. E também no colegial tinha um menino que ele era o centro das atenções sempre. Era eu que dançava, eu que cantava, era filho de não sei de quem, aquelas coisas. E ele tinha uma facilidade em imitar. Só que ele usava essa habilidade para imitar professores, né? Então tinha uma professora de mais idade que fumava, e então ele ia lá na frente da sala de aula e ficava imitando a professora. E assim, as crianças riam, que virava até, na verdade, uma facção contra você, né? Porque você tá ali pedindo pra parar, mas tá todo mundo rindo, que endossa mais o comportamento dele. Bom, pessoal, então assim, vamos ver o que a gente pode fazer. E, na verdade, o que tá por trás desse comportamento, né? A disciplina positiva sempre faz a analogia do iceberg. Sempre fala que algum sentimento aqui dentro de qualquer ser humano, né? Mas a gente fala em específico para criança e adolescente, é a raiz do comportamento. Ou seja, uma criança que está se sentindo bem não vai se comportar mal, né? Então é isso que a gente tenta ver. A gente tenta ver além do comportamento. Porque se a gente só bater de frente com o comportamento, vai ficar ali, ó, uma guerra de poder. Pra gente vencer a batalha, a gente sempre tem que ver qual é o sentimento que está por trás desse comportamento. Geralmente, as crianças e adolescentes, eles criam crenças equivocadas na cabecinha deles. E aí, pra, do tipo, sair dessa crença, pra sobreviver a isso, eles agem do jeito que agem, né? E a gente, como adulto responsável, a gente tem que fazer justamente esse serviço de identificar e agir, não reagir, de forma mais inteligente, porque é isso que é esperado de nós, adultos, para vencer essa situação. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, identificar qual seria essa crença, né, oculta por trás desse aluno. A disciplina positiva em sala de aula, que é esse livro aqui que eu uso bastante, que é da doutora Jane Nelson e da Lynn Lott. A Jane Nelson é uma americana que ela realmente trouxe, na verdade trouxe não somente para o Brasil, mas para o mundo, né, alguns princípios da disciplina positiva. Na verdade, ela mastigou tudo pra gente e isso colocou de forma bem prática no nosso dia a dia. Aqui na página 50 e 51 do livro, a gente vê um quadro de crença equivocada do aluno. Então, como isso funciona, Jéssica? É o seguinte, quando a gente tá vendo um comportamento inadequado de uma criança, de um jovem, a gente não foca ali, ó, pra identificar como ele está agindo. A gente foca na gente. Nossa, mas ele que tá agindo errado, eu tenho que focar em mim? Não, peraí. A gente foca no sentimento que isso desperta na gente.
Então, assim, ó, eu vou ler pra você. Geralmente, os pais, mães, professores que têm uma criança que tá nesse comportamento podem se sentir assim de duas maneiras. Eu vou ler aqui, ó. Aborrecido, irritado, preocupado ou culpado. Aborrecido com a situação, às vezes irritado com o comportamento da criança, preocupado do tipo, será que isso vai acabar um dia? E culpado, será que eu fui muito permissiva? Que hora que foi que eu errei, que essa criança tomou conta, esse aluno tomou conta da minha sala de aula e eu não tô conseguindo lidar com isso? Ou, olha aí, desafiado, ameaçado, derrotado. Então, assim, geralmente permeia para esses dois lados, né? Então, tanto o primeiro quanto o segundo, o objetivo da criança no primeiro é atenção indevida. Ele quer manter o outro, o adulto, ocupado com ele. Porque ele tem a crença oculta e errada, indevida, que ele só é amado, só é pertencente quando ele tem atenção total, né? E aqui o segundo é o poder mal dirigido, né? Que é isso? A criança, ela entende que ela é só amada quando ela tá no poder da situação. Por isso que faz o que faz. Para esses dois tipos de crença e comportamento, tem algumas soluções que a gente pode voltar. Eu fiz um aglomerado disso e vou dar aqui de passinho em passinho para vocês, tá? Mas por isso que é muito bom essa abordagem da disciplina positiva, que a gente entende que por trás do comportamento tem um sentimento, tendo tipo assim, nossa, eu só sou importante, eu só faço parte da sala de aula se tá todo mundo olhando para mim, se eu tenho poder. Então a gente vê do tipo, o que eu vou fazer? Essa criança, se ela tá querendo atenção, eu vou dar atenção para ela. Se ela tá querendo poder, eu vou dar o poder para ela. Tem formas e formas de agir sobre isso, tá? Então, assim, alguns passos e algumas soluções, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala quando a gente tá com algum problema na disciplina de comportamento, como a disciplina positiva aborda isso? Primeiro, a disciplina positiva vê que todo erro ali, todo desafio é uma oportunidade de a gente aprender. Nós, adultos responsáveis, e a criança, o adolescente, aprender a se comportar melhor. Então, isso é um ponto super positivo, porque a gente fala, ai meu Deus, acabou. Na verdade, é através do desafio e do problema que a gente pode remodelar a situação e fazer melhor, tá? E outra coisa que a disciplina positiva traz, não é tudo que vai funcionar o tempo todo. Então, é por isso que é sempre bom ter o quê? Uma cartinha aqui na manga. Olha, isso não funcionou? Posso tentar outro dia. Não funcionou de novo, vou ver outra coisa. Mas a gente não desiste de arrumar ali a situação. Mesmo porque é extremamente irritante ter um aluno com esse tipo de comportamento, né? O ano letivo inteiro. Imagina. 10 meses ali, todo santo dia, o aluno tentando roubar a atenção da sala de aula, ser o mais engraçado, fazer piadinha, imitar, fazer barulho, nananã. Gente, haja paciência. Nós, professores, também temos o nosso limite. Aí acaba entrando num ciclo que às vezes o professor fica extremamente feliz quando o aluno falta. Já aconteceu isso com você? Fala, nossa, graças a Deus faltou, não tem que lidar com isso. Então, assim, o que a gente tenta? A gente tenta reverter esse comportamento. Então, assim, o que tá acontecendo agora, o desafio que você tem não é o fim. É o começo de uma mudança de comportamento, tanto sua como professor que é adulto, da situação, que é responsável pela sala de aula, no fundo, nós somos modelos de comportamento, por isso que não podemos tirar sarro de volta, porque isso não é lógico, né? Não é racional. Se a criança está sendo imatura, você está sendo imatura e meio, porque você está vendo e está copiando ainda, né, o comportamento da criança. Então, assim, o que podemos fazer? Primeira dica, tempo de qualidade. Ah, você acha que eu tenho tempo, então, né? Nossa, que legal, faz um canal no YouTube e fala que eu tenho que ter tempo de qualidade com o meu aluno. Mas tenho tempo pra isso. Gente, se tá nesse pé, é importante. Não precisa ser tempo de qualidade de 2 horas, 5 minutos. Qualquer coisa que faça ali é você conversar com o aluno ou começar com uma conexão, conversar alguma coisa que não é relacionada ao comportamento dele, só pra falar, hey, eu te percebo, você não precisa fazer isso numa sala de aula. Ou uma conversa assim, ó, face to face. Sabe, do tipo, oi meu amor, tudo bem? Eu percebi que você anda se comportando de uma forma indevida na sala de aula, falando quando não é chamado, ou usando algum tipo de tom de voz que não é adequado, que tirando sarro do outro. O que anda acontecendo? Você percebeu que eu me sinto incomodada com isso, eu me sinto desrespeitada? Falar pro aluno, porque nem sempre o aluno realmente tem a consciência do que ele faz pode ferir, interromper,
bagunçar seu plano de aula. Às vezes ele tá fazendo porque é a única coisa que ele sabe fazer. E às vezes ele tá realmente copiando um comportamento inadequado da casa que ele vive, né? Pode ser que seja todo mundo assim, todo mundo tirando sarro do outro o tempo todo. Então ele acredita que isso é o certo. Então assim, a primeira dica ali é um pouquinho de tempo de qualidade com o aluno. 1 minuto, 2 minutos, uma conversa. Fulaninho, pode ficar aqui comigo um pouquinho só, enquanto você tá arrumando o seu material, mas de forma, olhando no olho, de forma respeitosa, você conversa com ele. Tom de voz, palavras que sejam agradáveis, né? Perguntar, você percebeu? E ficar quietinho ali pra ver se ele responde. Não, tentar falar menos. Só chamar pra conversa, deixar o aluno falar. Segundo, estipular com ele um sinal não verbal. Então, nessa conversa, você pode falar assim, olha, ele pode falar, sério? Nossa, eu percebi. Sério mesmo? Ô, louco, dona. Oh, entendeu? Então, você pode falar assim, olha, E na hora que você começar com esse tipo de comportamento, eu vou dar um sinalzinho pra você. Pode ser um menos, pode... Eu tenho um aluno que eu só olho assim, ó. Ele já parei, né? Então, assim, sinal não verbal funciona bastante, porque daí você não para a sua sala de aula, você não interrompe o conteúdo, você não tem que parar e ir lá chamar atenção, que é chato, né? Mas aí você faz um menos, alguma coisinha. Na hora que você... Aí você combina com o aluno. Tirar a audiência dele. Como fazer isso? Você vê que não tá funcionando, o que você pode fazer, se ele persistir em se comportar desse jeito, se não teve sucesso nas estratégias anteriores, você pode ter uma conversa com a sala de aula no momento que ele não estiver, né? É muito respeitoso, porque isso pode gerar uma situação desconfortável se o outro aluno for reportar. Então, você pode pedir para o aluno fazer um favor e pegar um copo d'água, pegar algum material, ou uma hora que ele for ao banheiro, e pedir atenção da sala de aula, falar muito rapidamente, falar, olha, pessoal, eu já conversei, ele tá tentando se adequar, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui, ó, fazer um acordo. Se isso acontecer, vamos tentar evitar ao máximo de rir, de continuar a brincadeira que ele tá fazendo, porque afinal de contas, o foco é em mim, é na sala de aula, e conversa, seja franca, né? Franco com os alunos. Fala, olha, eu estou tendo esse desafio, toda vez que isso acontece, eu me sinto desafiada. Ai, professora, você acha que vai funcionar isso lá na sala, no estado que tem 47 alunos? Gente, eu já tive 47 alunos, já tive alunos do EJA, que eles eram muito rebeldes, e assim funciona, porque isso é questão de relacionamento, nós somos humanos ainda, né? Por isso que eu falei, tem que ser uma forma bem delicada, bem respeitosa, falar, olha, eu já sinalizei, não vai fazer isso antes de tentar um acordo com o aluno, porque daí parece que você tá traindo, né? Se for infantil, eles têm mais facilidade, né, em ver que isso é ok, mas como eu disse, se for o colegial, alguma coisa assim, deixe bem claro, olha, eu já tentei, eu tô pedindo ajuda de vocês agora. Tá? A outra é se aproximar durante as aulas desse aluno, né? Fazer um contato visual mais próximo, ou mesmo um contato físico, do tipo, eu tô aqui e tô te percebendo, né? Isso, pessoal, vale muito quando você tiver alguma coisa algum comportamento que você acha que já vai desencadear, né? Às vezes a gente começa a ler o comportamento do aluno, você vê que ele já tá meio que saturado, alguma coisa assim, você vai lá do tipo, chega mais próximo, né? Tá andando na sala de aula, tenta ficar por ali, porque se ele fizer alguma brincadeira, alguma coisa, pode ser que ele faça diretamente pra você e não roube toda a atenção da sala de aula. Então, isso funciona, comprovado. Porque assim, às vezes ele se acalma, que ele se sente notado, sabe? Do tipo, eu preciso chamar atenção. Porque, pessoal, nessa crença oculta que eu li aqui, no livro da disciplina, na sala de aula, é justamente isso. Todas essas estratégias é para atenção indevida. Quando o aluno, a criança, se sente importante, pertencente ao meio que ele está vivendo, se ele tiver atenção. Isso acontece muito em casa, por exemplo, com a criança que fica mãe. Vê que a mãe está ocupada conversando com alguém, a criança não deixa. Porque a criança entende que ela só é importante quando ela tem 100% da atenção da mãe, tá? Agora, voltado um pouquinho mais na crença oculta da criança, que é disputa de poder, a gente pode usar outras estratégias, né? Você pode fazer que a atenção indevida vire atenção devida. Se você começa a perceber que o aluno tem algumas habilidades que possa sim te ajudar na sala de aula, então chame, se for, olha, fulaninho, vem aqui me ajudar.
faz o momento dele de querer um pouco de atenção e poder, porque é isso que ele tá pedindo, se for o caso de disputa de poder. Ó, eu vi que você é muito bom em desenhar, você pode aí desenhar pra gente? Nossa, ele é muito bom em fazer grupos, em separar os grupos. Você não pode organizar aí a sala de aula em grupos? Isso se for um pouquinho maior, né? Se for menor, pode distribuir papel, pode ser qualquer coisa, apagar uma lousa, chama para participar, porque tá tendo atenção, só que de forma correta. Não que seja somente ele, tá? A sala de aula como um todo é sempre bom estar bem participativa. Agora, pessoal, se for adolescente, a gente tem, eu até anotei aqui, porque eu já passei muito isso no colegial, né, no ensino médio, eles podem estar fazendo muito isso de chamar a atenção, principalmente os meninos, para alguma menina em específico, para algum menino, para algum interesse ali, né, de relacionamento. Então, às vezes, o cara quer ser engraçadinho pra ver a menininha olhando pra ele e rindo. Então, isso você funciona pra tudo, tá? Mesmo se for essa situação, você conversa, você fala, você dá um pouquinho de poder, você deixa ele fazer alguma coisa na sala de aula que seja participativo e seja bom também. Mas só pra preparar eu, pra vocês, professores, que essa situação pode acontecer, sim. Então, não é pessoal, não leve isso como pessoal, ele tá tentando se promover. E se o interesse dele de relacionamento é uma menina que tá na sala de aula, ora bolas, eu vou usar a sala de aula, a aula, pra tentar me vender ali meu peixe, que vai ser o melhor horário pra ele, a melhor forma, né? Andar pela sala de aula, tá? E realmente prever algum tipo de comportamento, como eu disse anterior. Na hora que você vê que vai, você viu que o sinal não verbal não tá funcionando, se o contato ali não deu certo, se você, tô aqui, se chama já pra participar, tá? Do tipo, é ler alguma coisa, dividir, organizar, tá? E aí, pessoal, a gente pode fazer muitas coisas, como desenvolver um sistema de mudança de comportamento. Esse é mais difícil, requer um pouco mais de trabalho. Parece até que você vai ser um pouco de coach dos alunos. O que funciona comigo, que eu tô numa sala de 5º ano agora? Eles são maduros, eu considero, emocionalmente. Mas funciona muito colocar intenções ou metas para a semana. Então, assim, geralmente a meta, eu até marquei alguns exemplos aqui, ó. Pode ser metas, dependendo muito da faixa etária, né? Mas metas pessoais pra semana. Então peça pra eles escreverem, depois a gente vai vendo, e o dia de hoje, será que eu consegui cumprir? Será que não? Será que amanhã dá pra ser melhor? Pode ser, depende muito da idade. Finalizar as atividades no tempo estipulado pelo professor, porque sempre tem os que são mais lerdos, né? É normal. Então, assim, você pode sugerir as metas. Olha, fulaninho, eu acho que pra você seria legal se você estipular a meta de encher a garrafa de água, porque toda vez você volta com a garrafa de água vazia. Levantar a mão pra falar, né? Esperar o momento adequado pra se expressar. Essa é uma forma gentil de falar, parar de ser palhacinho. Então você pode falar, meu amor, eu acho que pra você a meta que seria era essa. Você conseguir analisar qual é o momento adequado pra você se comunicar e expressar o que você quer. Porque tem certos momentos ali que você acaba atravessando, falando, né? Sentar no momento adequado, você levantar a mão e assim vai. E aí no final do dia você promove esse momento de reflexão. É mais trabalhoso, sim, mas é uma mudança de comportamento. Então assim, se você perceber isso nos alunos no começo do ano, ou um comportamento que se iniciou, por mais que você vai perder um tempo, 15 minutos na segunda-feira, se você for professor, né, não especialista, que você tem a sala de aula todos os dias com você vai ver que do tipo lá pra sexta-feira, se você for falando todo dia, e aí pessoal, e a meta? E hoje? Deu? Olha, parabéns, eu vi ali que você conseguiu cumprir sua meta, né? Você vai, porque assim, é propor a mudança e acompanhar, porque eles não são capazes ainda de fazer esse acompanhamento. É mais ou menos a gente que tem psicólogo, que tem às vezes contador, né? Que fala, não é só delegar a função, é acompanhar, ter alguém ali que ajude a gente na tarefa do dia a dia. Então isso, desenvolver um sistema de mudança de comportamento é mais complexo.
só que a mudança é mais efetiva, tá? Isso pode ser com você, faça você também. Se você é uma professora que tá muito ansiosa, tá falando muito rápido, que é meu caso, fica sempre desesperado com o relógio e eles percebem isso, eu posso colocar como método, tipo, a gerenciar melhor o tempo, né? Então, assim, eu posso falar, olha, pessoal, hoje eu gerenciei o tempo que foi belezinha, deu tempo de fazer tudo. Olha, hoje eu não consegui, ficou um exercício pra trás, ficou 2, né? Então, eles veem que não é só eles que estão com problema de comportamento, problemas do dia a dia, é você também. E aí você modela com exemplo e todo mundo vai melhorando, né? Não é uma semana que a gente vai resolver o problema. Ah, pode ser alguma meta pessoal? Pode, né? Eu apliquei isso e um professor que fazia parte da sala de aula falou, olha, a minha meta é não comer isso essa semana. Ok, eles ficavam perguntando, e aí, teacher, como tá a sua meta? Você comeu ou você não comeu? Porque eles se interessam também, né? A questão é de envolver todo mundo. Gente, premiação, muitas pessoas perguntam, posso premiar a sala de aula se conseguiu um comportamento mais adequado quando a gente coloca a meta? Sim e não. Se eles entenderem que a meta, a mudança de comportamento, eles têm que fazer independente da premiação, sim, beleza. Então, assim, independente de ganhar 2 minutos a mais de intervalo, ou a possibilidade de ver um filme, ou uma música, alguma coisa assim, é independente da sua responsabilidade de aluno, ok. Se não, se for negociável, se for moeda de troca, não. Porque eles têm que atingir a meta, pelo menos se esforçar para atingir a meta, independente de qualquer coisa. Ah, mas foi tão legal, todo mundo conseguiu, pode ser? Pode. Mas isso não é você ficar na mão dos alunos, tá? Seria uma premiação, seria assim um reconhecimento do esforço que eles fizeram. Então, aí, ok. Pessoal, outra coisa que é muito importante como professor que somos observadores, né, o tempo todo, é a gente conseguir identificar qual o momento que ocorre com mais frequência essa atitude de chamar a atenção do aluno. Por que isso? Porque a gente não fala que o sentimento é a raiz do comportamento? Se o aluno se comporta dessa forma, quer dizer que lá dentro tem alguma coisinha que não tá legal, porque o comportamento de querer toda a atenção, de ser engraçadão, não é legal, não é adequado. Pode ser em alguma situação, em algum momento da aula, ok, mas o tempo todo não é, né? Então, o que identificar isso? Se, por exemplo, sempre é na aula de matemática. Ou é sempre em um momento de ciências que vai trabalhar em grupo. Pode ser que o aluno na matemática esteja com dificuldade, não queira fazer para mostrar que não sabe. Em ciências pode ser que ele está num grupo que ele não seja bem-vindo. Ah, para com isso, que frescura assim. Entre eles ali, eles podem se fechar no grupo, aí o aluno se sente excluído, ele não quer fazer atividade em grupo. Então o que ele faz? Ele faz de tudo para chamar atenção, para cortar aquele momento, para ver se a professora desiste, para ver se enrola até acabar a aula, tá? Então isso acontece sim. Outros problemas pode ser do tipo, se é uma leitura compartilhada, o aluno não está se sentindo seguro para ler, então ele vai tentar se esquivar desse problema. Então, tenta identificar, porque a gente fala que observar e investigar é muito bom, né? Ah, eu não tenho tempo, não tenho paciência para isso. Vamos sempre levar em consideração que a disciplina em sala de aula é aplicada para facilitar a vida do professor, não do aluno, tá? Muitas pessoas acham que, nossa, eu sou a defensora do aluno, ai, conta paciência com o aluno. Gente, é muito pelo contrário. A partir do momento que você tem seu limite, que você sabe que para você é difícil certos desafios, você faz de tudo para evitar. É como você tá fazendo regime, você vai comprar um monte de barra de chocolate e vai deixar no armário? Não, você não compra, né? Porque sabe que vai ser difícil para você. A disciplina positiva é a mesma coisa. Todas as estratégias aqui visa trabalhar com o aluno, requer uma certa estrutura psicológica, emocional do professor? Sim, mas vai facilitar a vida de quem? Se o aluno parar de interromper sua aula para fazer gracinha, quem tá recebendo o maior benefício? Você. Porque lá dentro você fica, não acredito, nossa, que vontade de matar seu aluno, meu Deus do céu. Aí você sai da sala de aula estressada, né, porque
a gente tem limites. Tem hora que tá tudo bem, tem hora que você vai rir, tem hora que você vai mandar pra fora, né? Aí você manda pra fora uma vez, manda pra fora outra, aí a coordenadora vem, você não tá conseguindo lidar com a sala de aula. Ele não faz isso com outro professor. Parece que você é a pior professora do mundo, né? Então, justamente, pessoal, quando a gente fala isso, olha, prever, fazer um trabalho de desenvolvimento pra melhoria do comportamento, você está desenvolvendo o seu aluno, que é um ser humano, que é um cidadão, que você está ajudando melhor, porque no final de contas todo professor tem esse propósito, tá? Dificilmente o professor que abre mão disso, por mais cansado que esteja da profissão, a gente sabe que no final do dia, ou no final do ano, quando você vê, ou mesmo depois de anos, que você conseguiu mudar a vida de um aluno, é muito gratificante. Você está ali honrando com o seu papel de ser humano, de tomar um pouquinho de cuidado e amor ao próximo, né? E amor próprio, porque daí você não fica estressado, você está fazendo a sua vida melhor. Então, assim, é um dos mitos e preconceitos que a disciplina positiva, quando eu dou workshop em escola, quando eu dou algum trabalho focado no professor, eles acham que eu nunca tive problema em sala de aula, eles acham que é fácil falar, e como se eu nunca tivesse passado por isso. E na verdade é totalmente contrário. Eu sei o quanto é difícil. E isso, pessoal, escola particular, escola bilíngue, escola internacional, tem muitas professoras que têm treinamento para isso. Mas a maioria de professora do estado, professora da prefeitura, não tem acesso a essas informações, não tem acesso ao conteúdo teórico da disciplina positiva, com workshop, com alguém explicando como fazer. Por isso mesmo que eu acho super útil trazer isso para vocês. E, ressaltando, é sempre para a qualidade da aula, para melhora do conteúdo acadêmico e do bem-estar do professor, né? Também, é lógico que o aluno vai se beneficiar disso, mas o foco muitas vezes está ali com você. Deixa eu só ver aqui. Gente, depois de tudo isso, se caso nada funcionar, a gente pode começar a pensar nas consequências, né? Se nada disso deu certo, as consequências na disciplina positiva, a gente traz consequências lógicas, não consequências punitivas. Muitas vezes ficam associadas consequências lógicas com punição, né? O que pode acontecer? Se porventura, devido ao comportamento desse aluno, você perdeu o tempo da sua aula e você precisa terminar uma atividade, a consequência lógica seria que eles perdessem um tempo do intervalo, alguma coisa assim, para terminar a tarefa, né? Isso é consequência lógica, né? Olha, se a atividade era para nota e por causa da gracinha, do comportamento indevido do aluno palhacito, não deu para finalizar, recolha e tire pontos. Só que, pra gente aplicar a consequência lógica, que pode ser, olha, não terminou, vai terminar em casa. Na próxima aula vai trazer valendo nota. É uma consequência. Só que para aplicar a consequência lógica, justamente para não parecer punitivo, porque daí vira de novo que a intenção não é essa guerra de poder entre professor e aluno, seria uma harmonia, você deixa isso bem acordado. Olha, pessoal, né? Porque o que acontece? Você não vai, se eles estão lá fazendo uma atividade, o menino levantou, você vai lá arrancar e pegar a atividade e pronto, acabou. Que aí vai parecer meio imaturidade da sua parte, né? O que é o correto fazer? O aluno levantou e fez gracinha? Ó, você tá atrapalhando, né? Avise 1, 2 vezes. Querido, esse não é o comportamento que eu espero de você agora, porque agora tá todo mundo focado nas atividades. Por favor, volte ao seu lugar. Estou me sentindo desrespeitado com a forma que você tá agindo. Não somente comigo, né, como professora, mas como os alunos, porque os alunos estão fazendo uma atividade que é importante. Então, você não está colaborando nem comigo, nem com a sala de aula, né? Então, assim, se for necessário pedir para sair da sala de aula, eu não gosto, particularmente, né? Porque parece que é eu não sei, pra mim, pessoalmente, parece até um sinônimo de fraqueza, que você não conseguiu lidar com a situação. Muitos coordenadores, o pessoal ainda acaba reclamando, só que se for para um bem maior da sala de aula, se não teve jeito, se você usou de tudo e for a única solução para você não perder a cabeça, para você não brigar, para você não perder a razão, ok, pense em você também, né, professor? O que eu conselho a falar quando isso acontecer?
tentar de forma mais empática, respeitosa possível, falar, olha, eu sinto muito que eu tenha que tirar você da sala de aula, porque essa sala de aula só é uma sala de aula completa quando você tá lá, porque você é parte dela. Infelizmente agora você não tá conseguindo participar de forma respeitosa e adequada. Então retire-se um pouquinho, acalme, porque é a questão também da autorregulação, porque às vezes também a criança não tá, né, com a maior capacidade dela de se autorregular e voltar para a sala de aula. Então vai ali respirar, vai ali tomar uma água. Na hora que você estiver preparado para um comportamento adequado, ok, né? Do tipo, deixa bem claro que ele tá saindo por causa do comportamento. Não que tá saindo porque sou eu que mando, porque eu quero, porque você me irritou. Devolve, né? O que norteia muito, né, as condutas da disciplina positiva é justamente isso, o respeito mútuo que a gente divide. Não é, o respeito mútuo não é somente eu vou respeitar o meu aluno, porque eu sou mais velho, porque eu sou professor, porque isso, porque aquilo. Não, o aluno também tem que me respeitar. Então, o respeito mútuo não tem como. Então, são os dois que falam, eu me senti desrespeitada. E falar pro aluno como você se sente, falar do seu sentimento é extremamente importante. Por quê? Porque você tá ensinando que tem uma consequência o comportamento dele. Né? É estranho a gente passar a ideia que a gente é inabalável. Nós não somos. Nós temos limites, né? Então, devolver o problema para ele é muito importante também, principalmente quando ele tiver esse momento, né? Essa consequência de ser retirado da sala de aula se necessário. Então, como você devolve o problema? Fazendo perguntas. Como você acha que você deve agir? Como foi a forma que você agiu? Como você pode fazer da próxima vez para agir melhor, né? Então, pessoal, sempre de forma respeitosa, né? Porque a gente não quer perder o equilíbrio. Essas são algumas estratégias, né, que eu trouxe, porque eu sei que isso acontece muito. E isso acaba desequilibrando a sala de aula, o nosso comportamento. A gente começa a pegar implicância assim com o aluno, porque somos seres humanos. Somos de carne e ossinho, né? Bastante carninha, por sinal. Então, assim, são ferramentas que você não vai usar tudo num dia só. Não vai dar pra você aplicar em uma semana. Então, seria legal também, que eu nem anotei aqui, mas é legal, você, dia 10 tive uma conversa. Dia 20 conversei com a sala de aula. Dia dividir a atenção com ele, pedir pra ele fazer alguma coisa no quadro. E aí, se nada disso melhorar, na hora que você for devolver o problema pro aluno pra ele se sentir responsável pelo comportamento dele e tentar ajudá-la, né, ou ajudá-lo, né, você professor, você fala, olha tudo que eu fiz para tentar te ajudar, olha tudo isso, olha como eu pensei em você para te ajudar antes da gente chegar nesse ponto, né, porque a disciplina positiva traz isso, pessoal, traz habilidade de vida e resolução de problemas, eu acho que é uma das mais valiosas no dia de hoje. Enfim, falei bastante, espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre esse vídeo, se ficou alguma coisa ainda que eu não abordei, por favor, escreva nos comentários, visite meu Instagram e boa sorte aí para vocês, professores. Um beijo, um abraço e até mais.